Paz do Senhor, meus queridos irmãos, com muita alegria que neste dia nós vamos estudar juntos a lição número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical, 28 de fevereiro de 2021. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Caires, louvar a Deus pela diretoria da nossa Adebras Jundiaí, louvar a Deus pelo nosso querido, simpatia do nosso irmão, presbítero Claudinho, na superintendência da escola dominical, do nosso campo. E neste dia nós vamos aprender sobre Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Que texto interessante! Vamos aprender algumas lições e entendermos que Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Temos a necessidade de confiar. O texto áureo diz assim: Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Esther capítulo 6, versos 3. O nosso texto de referência está em Esther capítulo 6, do verso 1, versos 6, 7 e 8. Se você não tem a nossa revista da escola dominical, você pode acompanhar pela Bíblia Sagrada. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Entrando Amã, o rei lhes disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhes fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma montar, e ponha-se-lhes a coroa real na cabeça. Isso foi a orientação que Amã deu ao rei, pensando que essa honraria seria a ele. Então nós vamos aprender que perceber que Deus sempre socorre os seus filhos, compreender que o agir de Deus é sempre perfeito e entender que o socorro do Senhor chega na hora certa. Vamos entender então. A introdução diz assim: o temor do Senhor é a fonte para uma vida vitoriosa nesta terra. Quando obedecemos a Ele, o Senhor nos dá ânimo para encararmos a vida e nos livra de muitos males. A vida muda quando Deus faz parte dela. Então, olha a importância de Deus fazer parte da nossa vida, de Deus estar no centro das nossas vidas. Nossa vida é feita de momentos altos e baixos. Um dia Mardoqueu estava condenado à morte, no outro dia estava sendo honrado pelo rei. É assim que a vida do crente é. Quando pensamos que não tem mais jeito, o Senhor entra com providência e muda a nossa história por completo. Que possamos aprender que Deus modifica acontecimentos que para o homem eram irreversíveis. Então a vida tem momentos de altos e baixos, momentos bons e difíceis. E isso aconteceu também com o nosso querido Mardoqueu. Mardoqueu, ele foi um homem que ele ficou sabendo que o rei estava correndo perigo. E diante disso, ele mandou anunciar a rainha Esther para que orientasse e avisasse o rei sobre o crime que estava para acontecer. Então, o rei mandou averiguar a situação e concluiu que Mardoqueu estava certo. Nós vamos entender que a vida muda quando Deus faz parte dela. Olha que interessante. Parecia que era uma aflição na alma muito grande. E o tópico que nós vamos estudar, o subtópico diz assim, o tópico 1, 2 e 1,3, para nós entendermos. A aflição é o solo fértil para o milagre. O tópico 2 diz, 1,2 diz, Deus está ao seu lado, confie nisso. E o 3, o Senhor nunca se esquece de nós. A aflição é o solo fértil para o milagre, ou a terra fértil. É a preparação para a bênção de Deus na sua vida. Às vezes ela é também acompanhada
ou antecede por algumas aflições. Amã várias vezes presenciou que Mardoqueu não se ajoelhou perante a sua presença. Era uma exigência dele. Ele queria ser venerado por todos, mas Mardoqueu entendeu que nenhuma honra se deveria dar a não ser ao próprio Deus. Ele tinha os seus princípios bíblicos, ainda levado cativo junto com o seu povo, ele manteve firme a sua confiança de que quando Deus está na nossa vida, ele faz todas as mudanças necessárias. Então, com essa situação, Amã tomou conselho com seus amigos e a sua esposa Zeres, e eles aconselharam: construa uma forca de 50 côvados para assassinar Mardoqueu. Olha que interessante, que aflição estava passando Mardoqueu. Era o momento da vida dele, um momento que parecia ser um momento de decepção, de percas. Mas eu creio e entendo e aprendo nessa lição que a nossa vida é feita de momentos altos e baixos. Mas quando Deus está no controle, ele modifica situações para nos dar vitória. É bom saber que Deus sempre chega na hora certa. É muito bom saber que Deus não esquece do seu povo. O texto vai continuar nos dizendo que ele queria levar avante os seus planos, que era matar Mardoqueu e também os judeus. O nosso querido pastor Dr. Antos ministrou na semana passada e ele estava exatamente falando sobre, através da vida de Mardoqueu, melhor dizendo, e da rainha Esther, toda uma nação foi abençoada, foi protegida e salva. E é uma realidade. Então, às vezes, a aflição, ela vem, os momentos difíceis vêm. E às vezes não é motivo de você pensar que Deus, nessa aflição, você vai morrer nela, achar que Deus te abandonou. A aflição é o solo, é a terra fértil para um grande milagre. Quem imaginava que um texto como esse chegaria até a sua vida hoje? Olha bem a situação. Mardoqueu estava numa posição desfavorável diante dos homens, mas diante de Deus, ele estava numa posição favorável, estava dentro do controle de Deus. Deus está ao seu lado, confie nisso. Como vimos no livro de Esther, é certo que Deus honra aos seus servos fiéis e que nada pode impedi-lo de realizar as suas intenções. Sendo assim, necessitamos parar de olhar para as adversidades e nos concentrarmos no agir de Deus a nosso favor. Não temas se alguns obstáculos parecem impossíveis de contornar. Mardoqueu tinha uma única certeza: a graça do Senhor o alcançaria onde quer que estivesse. O capítulo 4, versos 14 do livro de Esther, nos demonstra essa realidade. Olha o que é que ele diz para que Esther pudesse se encorajar a falar com o rei. O texto diz assim: porque se de todos te calarem neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerei. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reinado. Então Esther, ela foi ensinada, educada pelo seu primo Mardoqueu. E era passado no decorrer da vida pelos pais que tinha uma grande importância de ensinar os princípios aos filhos, ensinar como eles deveriam se portar no meio da sociedade. E isso Esther aprendeu muito bem com Mardoqueu. E agora ele diz para ela: o teu povo está sofrendo uma situação de traição, estão tentando acabar com o seu povo. E você não pode se calar nesse momento. Quem sabe para este tempo foi que Deus te trouxe até aqui. Então observe-se que o Senhor nunca esquece de nós. O Senhor nunca esquece de nós. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Esther capítulo 6, versículo de número 3. Deixa eu te explicar esse texto, talvez você não está acompanhando todas as lições. Mardoqueu, um certo dia, como eu disse no início
ele conseguiu evitar um homicídio contra o rei. E o rei, para lembrar da situação, mandou que escrevesse no livro das crônicas o nome de Mardoqueu, o intento que aconteceu e tudo que ele fez. Mas parece que os homens esqueceram disso. Simplesmente caiu no esquecimento da humanidade. Mas o Senhor nunca se esquece de nós. Quando ele salvou a vida do rei, foi colocado no livro das crônicas. E é interessante você entender que Deus, ele é um ser soberano tão maravilhoso que ele ensina para nós que ainda que o homem venha se esquecer, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de vós. Então Deus está ao seu lado. Confia nele. O Senhor nunca esquece de nós. Sabemos que através das aflições, das situações adversas, nós alcançamos a bênção de Deus. Deus está no controle. O Senhor está conosco. O Senhor tem conhecimento de todas as injúrias que o inimigo faz contra o seu povo. Ele sabe que todas as artimanhas e perversidades que são idealizadas nas madrugadas contra a vida dos seus servos, ele sabe de tudo. Por isso fará todas as coisas para conservar a integridade do seu servo fiel. Inclusive, quando tudo parece impossível aos olhos humanos, fiel é o nosso Deus. Nota-se que na vida de Mardoqueu, nós devemos afixar uma verdadeira e formidável bênção de Deus. Deus dá sempre a última palavra. Você que é cristão e acredita no poder de Deus, saiba que nenhuma situação adversa pode derrubar você, nenhuma aflição que você está passando pode derrubar você, porque Deus sabe o momento certo de te abençoar. Quando pensamos que não tem mais jeito, você já chegou nesse momento? Algumas vezes você diz, olha, parece que não vai ter jeito de eu resolver isso ou aquilo. Então o Senhor entra com providência e muda a história por completo. Parecia estar esquecido, mas não estava. Deus estava no controle da vida de Mardoqueu e está no controle da sua vida. Tópico 2. O agir de Deus é perfeito. Que coisa gloriosa é nós sabermos. Muitas vezes sobrevêm fatos na nossa vida que no momento não entendemos. E é uma realidade, irmãos. Tem fatos que acontecem conosco, você diz, parece que eu não estou preparado para isso, ou que situação é essa que eu não estou entendendo. E por muitas vezes nós observamos que Deus ele trabalha nessa circunstância. Quando ele permite que sobrevenha alguma luta em nossa vida, é sempre com a intenção de nos abençoar. Assim como Mardoqueu, devemos manter a nossa fé em Deus e em sua promessa de que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então você entende que o agir de Deus, ele é perfeito. Quantas situações Deus já mudou na sua história? Quantas vezes aprendemos com a palavra de Deus que Deus ele é fiel? E o mais bonito de tudo isso é que depois da sua aprovação, Deus nunca deixa você desamparado e ele sempre tem uma resposta. 2:1 diz assim, nunca deixe de honrar ao Senhor. As lutas nos deixam mais fortes a cada dia. As provações nos ensinam a confiar somente em Deus. As lutas, as vitórias, os momentos difíceis, tudo está no controle de Deus. Então, nunca deixe de honrar o seu Deus. Nós vivemos uma época de pandemia, vivemos uma época de incerteza, mas a igreja nunca vai deixar de honrar ao Senhor nosso Deus. Vamos aprender o que é a palavra honra. A palavra honra pode ser pequena, mas é impregnada de uma força admirável, acima de qualquer coisa. Olha que interessante. A palavra honra, que origina do grego, é timão, que denota apreciar, respeitar, mantido em honra, especialmente querido. Mardoqueu foi um homem que honrou a Deus mais do que tudo. Mardoqueu disse, Deus, ele é especialmente querido.
Então isso é honrar a Deus. Honre ao seu Deus, mantenha firme a sua confissão de fé, porque o nosso Deus, ele sempre vai ser o seu Deus, ele sempre vai tirar você de situações adversas. Aprendo também que, além de nunca deixar de honrar ao Senhor, quem honra a Deus é por ele honrado. O Senhor não honrou apenas a Mardoqueu, honrou também a sua prima Esther. Eles atuaram conforme o querer do Senhor. Este foi o diferencial e foi nessa diferença que Deus trabalhou. Deus usou a vida de Mardoqueu para honrar toda uma nação e principalmente a sua prima Esther, que foi criada por ele, né? Ele foi o pai que adotou Esther como sua filha e cuidou dela com todo o carinho. Então eu aprendo que quem honra a Deus é por ele honrado. Para sermos honrados por Deus, temos que honrá-lo. Mardoqueu fez tudo o que estava ao seu alcance para adorá-lo. Olha que interessante. Sua história apresenta que além da honra vir na hora certa, o melhor de Deus recai sobre aqueles que se põem em sua presença. Muitas pessoas não dão devido valor àquilo que Deus lhe deu e por isso são afligidos. Alguns homens da Bíblia foram penalizados por não honrarem o que o Senhor havia lhe dado. É o caso de Esaú, que não honrou a sua primogenitura e depois não encontrou em seu coração lugar de contrição, ainda que com lamentação o buscou. Então vamos tomar muito cuidado, porque nós aprendemos que quem honra a Deus é por ele honrado. Mardoqueu é um exemplo de alguém que sempre honrou a Deus. Ele sempre colocou Deus acima das adversidades, acima dos obstáculos, porque na vida cristã sempre vai ter adversidades, sempre vai ter obstáculos, mas o agir de Deus na nossa vida é perfeito. Aos olhos humanos, Deus faz algumas coisas que nós não entendemos, mas quando olhamos com o olhar espiritual, entendemos que Deus tem o controle da situação. Eu aprendo também, além de que nunca deixe de honrar ao Senhor, e quem honra a Deus é por ele também honrado, recebe as bênçãos de Deus, eu aprendo que a nossa confiança em Deus faz toda a diferença. Esse é o momento que nós estamos vivendo, que nós temos que ter a postura de Mardoqueu. Nós devemos observar que Mardoqueu tinha um inimigo. Mardoqueu tinha um homem chamado Amã, que o tópico 3 diz que ele tinha ódio no seu coração. Amã foi simplesmente o que demonstra a aflição na vida de alguém. A postura de Mardoqueu diante do ódio de Amã demonstrou a ele a sua confiança em Deus. Esta confiança fez toda a diferença. Enquanto Amã queria matar Mardoqueu, acabar com a vida do servo de Deus, diante de um orgulho, diante de uma postura de ódio. Olha como o orgulho traz ódio na vida da pessoa, porque ele acha que ele é autossustentável, ele é tão autoconfiante em si próprio, e isso produz uma queda muito grande. Vivemos época em que pessoas se acham autoconfiantes, mas diante de uma pandemia dessa, irmãos, nós temos aprendido que nós não somos nada se Deus não estiver na nossa vida. O controle está nas mãos de Deus. Houve um abalo mundial com a pandemia. E esse ódio que Amã, voltando aqui para o texto, teve contra Mardoqueu, não desestabilizou Mardoqueu. Também não produziu o efeito de ódio em Mardoqueu. O ódio de Amã não conseguiu influenciar as atitudes de Mardoqueu. E aí nós aprendemos que Mardoqueu confiou exclusivamente em Deus. O texto bíblico indica que Deus estava atento ao seu povo. Que coisa maravilhosa. Ainda que espalhado pelas 127 províncias governadas por Assuero, o que parecia impossível aconteceu. Vidas foram salvas da morte iminente. Olha que interessante. Uma nação salva por uma postura e uma atitude de um homem de Deus chamado Mardoqueu. A confiança em Deus é a maneira mais coerente que um ser humano pode possuir. A total confiança em Deus
não brota de uma hora para outra. É gradual, vai desenvolvendo aos poucos, vai se apoderando da pessoa e vai aumentando e vai diminuindo a distância entre Deus e o homem. Isto é, porque esta certeza nos dá garantia e o contentamento e coragem para enfrentar qualquer desafio que esteja na nossa frente. Então, assim como Mardoqueu, nós devemos manter a nossa fé em Deus e em suas promessas de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e os que são chamados para o seu propósito. Então não deixa que o ódio, não deixa que o orgulho, não deixa que a inveja influencie você na hora de tomar as suas decisões. Confie em Deus, espere em Deus, entenda que Deus, ele nunca vai abandonar o seu povo. O agir de Deus é perfeito na vida daqueles que nele esperam. Mardoqueu, ele não tinha estrutura, talvez parlamentar, ele não tinha estrutura, talvez física ou aparência que os homens queriam que Mardoqueu tivesse, ele não tinha prestígio diante da população, ainda que fez uma boa ação com o rei, entrou para o livro das crônicas, mas parecia que tinha caído no esquecimento a história, a essência que Mardoqueu ele sempre alcançou na sua vida com Deus. Mas Deus, ele nunca esquece do seu povo, e a confiança em Deus faz toda a diferença na hora de recebermos o livramento que vem do Senhor nosso Deus. O tópico 3, meus irmãos, diz assim: Deus nunca se esquece de honrar os seus. Deus nunca se esquece. Penetrando um pouco mais na biografia de Mardoqueu, temos conhecimento de que em uma oportunidade ele notou 2 porteiros do rei maquinando a morte do rei Assuero. Prontamente ele comunicou a Ester e ela fez saber a conspiração em nome de Mardoqueu. Assuero então mandou enforcar os traidores e por isso, como forma de reconhecimento, o nome de Mardoqueu é escrito no livro das crônicas perante o rei. Ester capítulo 2 versos 23. Agora Assuero tinha uma dívida de gratidão para com Mardoqueu. Nós, de igual modo, temos que expressar nossa gratidão, pois não somos uma ilha, mas participamos de vários grupos sociais, nos quais há pessoas que nos auxiliam em diversos momentos. Não importa o período que passar. Olha que interessante. Mardoqueu parecia ter caído no esquecimento. Mas lá no capítulo de número 6, Deus começa a nos mostrar que ele não esquece dos seus propósitos e não esquece do seu povo. Não importa o período que passar. O tempo foi passando, Mardoqueu continuou a sua vida. Deus se lembrará de você. Já apontamos nas lições anteriores algumas situações notáveis sobre a atuação do Senhor na vida de Mardoqueu e de como todos os acontecimentos da sua vida foram dirigidos por ele para a preservação do povo judeu, para que essa fosse realizada. Mais uma vez, veremos a mão do Senhor atuando sobre a vida do seu servo. Quando parecia que o Senhor havia se esquecido de Mardoqueu, o Senhor fez ao rei mostrar o seu agradecimento e julgou que o seu principal opositor seria a pessoa indicada para honrá-lo. Vamos entender então. O orgulho que faz com que Amã era melhor do que todos, agora parecia que esse orgulho estava enfrentando o momento da oposição. O texto diz que o rei, ele começa numa noite, ele perde o sono. O capítulo 6, verso 1 diz: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e pediu que se lessem diante do rei. Olha que interessantíssimo isso. Os oponentes não impedem a honra a Mardoqueu. Sejamos humildes, irmãos, porque a humildade, ela traz sobre nós a bênção de Deus. O orgulho nos faz pensar que somos melhores do que os outros.
Amã achava que era melhor do que os outros por causa de uma posição governamental. O orgulhoso não se submete a Deus porque acha que seu próprio caminho é melhor, mas não é assim. O nosso Senhor Jesus, ele nos ensina que e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que si mesmo se humilha será exaltado. Mateus 23:12. Ao invés de Mardoqueu ser humilhado porque não se prostrava perante Amã, Amã é que teve que honrar ao próprio Mardoqueu. Então a humildade procede à honra e o esperar em Deus, porque não basta ser humilde e tomar as suas próprias decisões. Deixa que Deus venha agir ao seu favor. Não importa o período que passar, Deus sempre vai honrar o teu povo. E o oponente não impede a honra a Mardoqueu. A Bíblia narra que Amã tomou o vestido real. Olha o que acontece. O rei, quando perdeu o sono e pediu que trouxesse o livro das crônicas, né? O texto informa que quando começou a ler, caiu na situação em que Mardoqueu havia livrado, havia evitado a conspiração contra o rei. E quando se leu que Mardoqueu, ele fez tudo isso, o rei, que também por uma providência divina, naquela noite ter perdido o sono, o rei diz: o que foi feito a esse tal de Mardoqueu? Olha como a história começa a mudar. Esse homem foi honrado? Ele foi reconhecido? Então, os seus 2 servos lhe disseram: não, ele não foi honrado. Olha que interessante. Então o rei, naquela noite, ele pensou e disse: eu quero falar com Amã. E o rei manda chamar Amã. E quando Amã é chamado na presença do rei, o texto vai dizer que o rei pergunta para Amã: Amã, eu quero honrar alguém que me é muito especial. Eu quero honrar alguém que ama a nossa pátria. O que fará o rei quando ele quer honrar alguém nesse sentido? Amã, com todo o seu orgulho, disse: esse homem sou eu. Com certeza sou eu que o rei vai honrar. E ele dá ao rei três exemplos, dá ao rei 3 oportunidades, dizendo: olha, rei, eu acho que eu vou te dar 3 conselhos. O primeiro é que você deveria pegar o vestido real e colocar sobre este homem. Também o mesmo cavalo que o rei anda, deverá esse homem andar, e coloque a coroa real na cabeça dele. Olha como a história muda agora. O orgulho de Amã, a imprepotência de Amã, né, chegou ao ponto tão grande que ele achou que só ele era a pessoa em que o rei estava olhando. Então o rei falou: essa ideia é muito boa. Então nós entendemos que não importa o período que passar, nada vai impedir quando Deus vem honrar o seu povo. Então o rei disse: então você vai fazer isso. Você vai pegar e vai honrar a pessoa cujo rei deseja honrar. E Amã ficou pensativo e disse: quem é essa pessoa? Olha que interessante, aquele que se exalta, Amã, agora está numa situação adversa. Ele estava honrado, ele se achava que tinha honra, porque ele mesmo honrou a ele não esperou nada e não buscou em Deus a honraria. Já Mardoqueu, que estava sendo humilhado, que estava sendo criticado por não adorar ao homem, adorar a Amã, prostrar reverência a Amã, agora a situação muda de lado. Aquilo que parecia estar no esquecimento, entra agora a ação divina de Deus, e o rei diz a Amã: este homem é Mardoqueu, faça isso para com ele. Era uma ordem real. E aí vocês imaginam como o orgulhoso Mardoqueu ficou. O tópico 3, verso 3 diz: a Bíblia diz: não multipliqueis palavra de altíssima altivez, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é um Deus de sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O rei Assuero promoveu o soberbo Amã à posição mais elevada do seu governo. Ester capítulo 3, verso 1, você pode ler. O livro de Provérbios relata que, vindo a soberba, virá também a afronta.
Olha que situação, Provérbios 11, versos 2. Amã foi tão arrogante que mandou construir uma forca de 50 côvados de altura, tramando matar a Mardoqueu. Mas sendo ele mesmo condenado à morte, foi enforcado na forca que havia mandado construir para Mardoqueu. A vitória de Mardoqueu aqui, meus irmãos, sobre Amã, demonstra que o verdadeiro caráter da igreja de Cristo é o de vencedor. Por um momento parecia que a injustiça ia predominar. Por um momento ia parecer que a ingratidão ia dominar. Por um momento parecia que as boas ações caem no esquecimento. Mas sejamos humildes ao ponto de entendermos que Deus é poderoso para desfazer as ciladas do maligno. Eu marquei um texto aqui, que não está na lição, mas que eu gosto muito, que está no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenará. Esta é a herança dos que esperam em Deus. Então é interessante você lembrar que a vitória de Mardoqueu sobre Amã foi uma vitória espiritual. Por que eu digo espiritual? Porque Mardoqueu, ele não se igualou a Amã. Ele não procurou com suas mãos próprias agir em cima disso, mas ele confiou exclusivamente no seu Deus. Assuero tinha uma dívida de gratidão para com Mardoqueu. E nós, de igual modo, temos que expressar nossa gratidão, pois não somos uma ilha, mas participamos de vários grupos sociais, nos quais há pessoas que nos auxiliam em diversos momentos. Eu vou partir para as conclusões, porque nós aprendemos que todas as armas preparadas contra a igreja, todo levante que se preparar contra você, Deus sempre terá uma saída, uma porta de escape. Pode às vezes passar algum tempo, possa ser que Deus não haja no primeiro momento, mas não quer dizer que Deus se esqueceu. Então nós aprendemos que Deus, o nosso Deus, irmãos, ele é poderoso para desfazer toda a cilada. O nosso Deus é um Deus justo, é um Deus que preserva, é um Deus que guarda. A conclusão diz que aprendemos nessa lição que nenhuma arma preparada contra os filhos de Deus prevalecerá. A história de Mardoqueu conta que ele fez de sua vida uma entrega pessoal ao Senhor e por isso foi honrado. Que possamos ser semelhantes a Mardoqueu e fazer o que o Senhor quer que façamos. Que Deus possa nos abençoar. Quero que você ore comigo nesta manhã e que o Espírito Santo possa continuar usando a sua vida. Que o Espírito do Senhor possa continuar falando com você grandemente. Aprendemos nesta lição que Deus trabalha em favor